a mensagem, falando ainda mais, ele diz que rogarei ao Pai e ele vos dará o outro Consolador. A missão de Jesus, quando chega lá nos céus, é justamente essa. Para quê? Para que fique convosco para sempre. A missão do Consolador é ele descer, para que ele fique conosco para sempre. O Consolador tem esta grande missão. Descendo o Consolador, ele deve ficar comigo. Se eu sou crente, se eu sou irmão que estou buscando a face de Deus, eu não me interesso com o Consolador, não me interesso com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, alguma coisa não está bem em mim. Se eu sou cristão e eu oro na presença do Senhor e de alguma maneira não desejo a presença do outro Consolador, alguma coisa não está bem em mim. Se eu sou cristão e quando se ora na presença do Consolador e isso me incomoda, alguma coisa não está bem em mim. Se eu sou um cristão e eu não quero que o Espírito Santo, falando desta maneira, o Espírito Santo possa entrar na minha vida, eu posso dizer, o que é que barra a entrada do Espírito Santo dentro da minha vida? É porque alguma força existe dentro de mim que não permite que o Espírito Santo possa habitar dentro do meu corpo. Falando para a igreja, naquilo que aprendemos nós pela física, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Há um corpo que deve ceder e quando cede outro corpo, o Espírito Santo, ele tem espaço para poder entrar. Dizendo aqui para a igreja, Ministério de Redenção e Salvação, é uma igreja que realmente não há nenhum corpo estranho que deve ficar dentro do corpo de Cristo para que possa andar conosco, para que possa viver conosco, para que possa comer conosco. Não há um corpo estranho, estamos a falar de demônio dentro de mim. Não há espírito, estamos a falar da feitiçaria, estamos a falar de principado, estamos a falar dos espíritos malignos, que eles não podem entrar dentro de nós e permanecer conosco. É por essa razão que nós temos a missão, quando nós entramos neste ministério, de orar na presença do Senhor, expulsar o espírito maligno, que ele está dentro de nós, que impede a presença do Espírito Santo, que impede a vinda da terceira pessoa da Santíssima Trindade, aleluia, dentro da nossa vida. Mas neste último versículo, Jesus Cristo, ele quando diz que eu rogarei ao Pai para que envie o outro Consolador, para que ele fique convosco para sempre, aleluia. Jesus, ele diz que olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, glória a Jesus, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A garantia de Jesus Cristo para a continuidade da obra é a presença do Espírito Santo no meio da sua igreja. A garantia de Jesus Cristo para que você faça a obra de Deus é ser batizado com o Espírito Santo para você conseguir, aleluia, você conseguir resistir os embates que o diabo vai colocar. A garantia que a igreja recebeu quando nós estamos a trabalhar, nós temos a garantia de pagamento da pensão quando nós já não tivemos força. Quando nós estamos a trabalhar, nós temos a garantia de pagamento. É por isso que nós descontamos para algumas cotas, nós descontamos para que quando nós formos velhos, nós possamos receber aquele dinheiro para que possa nos sustentar. O Espírito Santo de Deus é o grande penhor que Jesus Cristo, ele apresenta para a sua igreja. Jesus Cristo, ele deixa a garantia da permanência do Espírito Santo no meio da sua igreja. Jesus Cristo, ele apresenta a garantia diante do Pai. Aliás, Jesus Cristo, ele pede a fiança diante do Pai. Quando você vai pedir empréstimo, aleluia, primeira coisa que os homens que fazem negócio fazem, eles te pedem uma garantia. Qual vai ser a garantia de você pagar o empréstimo? Aleluia. O que é que você me garante que você vai pagar esse empréstimo? Jesus Cristo, glória a Deus. Jesus Cristo, ele prevê a sua partida para o céu, mas Jesus Cristo, ele traz a garantia da continuidade do Evangelho. Jesus Cristo, ele traz a garantia que o Evangelho não vai perecer, aleluia. Jesus Cristo, ele assina, aleluia, através das suas palavras, eu rogarei ao Pai, e o Pai enviará outro Consolador, para que este Consolador, ele estará convosco para sempre. No alvoroço, pastora, do dia da morte de Jesus Cristo, o alvoroço
alvoroço do dia da crucificação de Jesus Cristo, todos eles pensavam que tudo havia terminado, porque Jesus Cristo foi visto sem força, Jesus Cristo foi visto a ser traspassado, Jesus Cristo foi visto a ser pregado na cruz do Calvário. Mas eu quero dizer, aleluia, que Jesus Cristo, ele já havia assinado o cheque da garantia, ele já havia assinado a fiança da garantia. Jesus Cristo havia assinado, aleluia. Diziam que os seus discípulos vão mentir, dizer que ele ressuscitou enquanto lhe roubaram. Mas Jesus Cristo, sabendo os problemas que a igreja teria, Jesus sabia os problemas que Pedro teria, Jesus sabia os problemas que João teria, Jesus sabia os problemas, aleluia, que também Tiago teria. Jesus sabia os problemas que haveriam de existir dentro da igreja do Senhor, na igreja primitiva. Jesus sabia que Herodes havia de se levantar para perseguir a igreja. Jesus sabia que o sumo sacerdote Anás e Caifás não iria permitir que a igreja avançasse. Jesus sabia que Saulo de Tarso haveria de se levantar para se opor ao evangelho. Meu Deus do céu, Jesus sabia que Estevão seria apedrejado. Jesus sabia que naquele dia, aleluia, Paulo se fazendo de valente, ele iria apedrejar Estevão até a morte. Jesus sabia que Pedro seria crucificado de cabeça para baixo. Jesus sabia que João seria tirado dos olhos. Jesus sabia, é por essa razão, Jesus sabia plenamente que Paulo seria preso. Jesus sabia que Pedro e João seriam presos. Jesus sabia que Tiago, irmão de João, seria degolado o pescoço. Jesus sabia que João, o apóstolo, seria levado para ser colocado na frigideira. Jesus sabia que a igreja primitiva pastora iria passar na cova dos leões. Jesus sabia que a igreja primitiva seria introduzida na cova. Aliás, seria introduzido no lugar dos leões, aleluia, no jardim zoológico de Israel. Os homens de Deus foram conduzidos para lá, mas eles não cessaram de pregar a palavra de Deus, porque eles tinham a promessa. Não só tinham a promessa, há um dia que se chama dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste, igreja, há uma coisa inédita que aconteceu ali. Obrigado, meu Deus do céu, aleluia. Eu quero dizer à igreja, aleluia, não pode desfalecer a igreja, nada pode deixar a igreja desfalecida, porque há uma garantia que a igreja tem. Se você não pagar a dívida, alguém vai pagar por ti. Você tem casa, se você não pagar a dívida, o banco virá levar a casa para poder pagar a dívida. Se você não pagar a dívida, o banco irá para o teu serviço. Jesus Cristo, espiritualmente, ele diz, aleluia, rogarei ao Pai, eu rogarei ao Pai para que vos mande outro Consolador. Rogarei ao Pai para que o Consolador venha. Rogarei ao Pai para que o Consolador, ele sele o vosso espírito. Meus filhos, vocês são fracos, aleluia. Meus filhos, vocês são de carne, aleluia, mas é uma coisa espiritual. Quando o Espírito chega, o Espírito não tem barreira. Quando o Espírito chega, João, aleluia, não é João pastora, eu quero falar de Pedro. Pedro, aleluia, antes que chegasse este Espírito de Deus, antes que chegasse o Espírito de Deus vivo com a missão de selar, aleluia, Espírito de Deus, aleluia, como diz a pastora, ele desorganiza o Espírito de Deus. Espírito de Deus, ele desorganiza, mas eu quero dizer, irmão, desorganiza na carne, mas ele vai organizar. Espírito de Deus, aleluia, ele desorganiza para ti, mas mais tarde ele vai organizar. A palavra de Deus me diz a mim, aleluia, o Pedro, aleluia, quando ele ainda não tinha recebido a presença do Espírito Santo, nos diz a palavra de Deus, Pedro como homem, ele lá assiste a morte, aliás, assiste a prisão de Jesus Cristo, e falam para Pedro, tu também és um deles, aleluia. Aquela criada passa a primeira, tu és um deles, aleluia. Passa a segunda criada, tu és um deles. Não sei do que tu dizes, não conheço este homem. A outra criada diz que a tua fala te denuncia, mas não sei do que tu falas, mulher, aleluia. Mas há uma coisa que me impressiona muito. Jesus Cristo, ele amava Pedro, aleluia. Jesus amava Pedro. Jesus Cristo, ele deu sinal a Pedro. Há um sinal que a igreja recebe, há um sinal que a igreja recebe. Nós estamos
a caminhar, igreja, mas um sinal que eu devo perceber. Jesus Cristo deu um sinal, esse sinal, igreja, o sinal de Kikirigol, aleluia. A palavra de Deus me diz a mim que naquele dia o Pedro ainda negar, mas ele ouviu o galo a cantar ali fora, o galo no pátio, Kikirigol, o galo cantando. Pedro, quando ele vira para este lado, aleluia, Jesus já tinha dito a Pedro, ele havia dito Pedro, quando Pedro disse, ainda que todos esses te neguem, eu não te negarei ao mestre. Jesus disse, Pedro, antes que galo cante 3 vezes, tu me negarás, ó Pedro. Pedro era um homem de resposta espontânea. Pedro era um homem que ele falava daqui para aqui, mas Jesus deu um sinal a ele. Jesus deu um sinal a Pedro. Irmão, peça sinal para ti. Igreja, peça sinal para ti. Igreja, peça um sinal para ti. Estamos caminhando, igreja. Estamos caminhando. A caminhada é incerta, aleluia. Caminhada é incerta, caminhada. Mas o Pedro, ele tinha um sinal. Obrigado, Jesus. Meu Deus do céu. Ele tinha sinal, Pedro. Qual é o sinal? Sinal do galo, aleluia. Glória a Jesus. Pastor, foi uma coincidência? Não, irmão. Jesus fala também com os animais. Toda a criação é dele. Pastor, foi uma coincidência? Não. Naquele momento, você quer fazer alguma coisa, a chamada chama do pastor. Deixa, meu irmão. Naquele momento você tem um pensamento. A mensagem de Deus, ela sai para ti. Estarei convosco para sempre, aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia. Era conosco para sempre, louvado seja o nome do Senhor Deus. Espírito Santo, Ele estará conosco para sempre. Espírito Santo, Ele estará conosco para sempre. Espírito Santo, Ele estará com sua igreja para sempre. Espírito Santo, Ele estará com a igreja para sempre. Jesus Cristo, Ele assinou ali para que possa estar convosco para sempre, aleluia.